Já para o Gustavo Zupac, porque ele já vai pegar também para falar sobre. Vai ser o Campeonato Brasileiro ou está se desenhando para o Campeonato Brasileiro mais acirrado da história? Não sei. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Não dá, né, para a gente falar sobre isso pensando no campeonato inteiro, principalmente que a gente está atravessando um trecho em que os jogadores da seleção brasileira estão voltando aos seus clubes aqui no Brasil. Alguns que estavam na Copa América já chegaram, outros ainda vão demorar. Falando do Flamengo, que a gente viu o material do Pedro agora há pouco, mencionando o empate com o Cuiabá, o meio de campo do Flamengo está nos Estados Unidos ainda com possibilidade de chegar à final ou ganhar a Copa América. Então, coisas como a fase do Atlético Mineiro, que é muito estranha, perto do que a gente viu o Atlético jogar, antes de começar a perder jogadores por convocações e lesões. Não dá para a gente falar em equilíbrio de campeonato, uma edição histórica. O que eu acho, desde o início, é que o campeonato tem um nível alto, o campeonato está interessante nos seus mais diferentes trechos de tabela. Mesmo se a gente pensar lá embaixo, na zona do desespero, é uma coisa que já se avizinha uma luta de times tradicionais, o que aumenta a temperatura dos jogos, aumenta a angústia de grandes massas de torcedores no Brasil. Eu acho que isso vai continuar, muito provavelmente até o fim, com times grandes, não sei se exatamente todos esses que estão agora perto ou na zona do rebaixamento, mas alguns chegaram para ficar, como se diz na gíria. Agora, lá em cima, a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, porque isso não é uma novidade, há muito tempo é assim, e o Botafogo jogando cada vez melhor. O Botafogo é um time que mantém um nível de periculosidade ao adversário constante. As escalações mudam, as dificuldades variam e o Botafogo continua. Então, também não dá para dizer que o Botafogo vai disputar o troféu. São Paulo chegou perto. São Paulo está ali também, né? Pode perder seu técnico? Pode. Tomara que não, mas sempre é uma possibilidade quando se trata de um eventual chamado de seleção nacional. Mas o que é mais importante para um treinador argentino? O São Paulo ou a seleção equatoriana? Bom, ele tem raízes no futebol equatoriano, ele ganhou título lá, ele trabalhou em 2 clubes, o Zubeldia, evidentemente. E ele pode ter o sonho de disputar uma Copa. Aliás, o Equador está na frente do Brasil nas eliminatórias. Sim. Mas o Equador não vai, não sei. E fez a mesma campanha que o Brasil na Copa América. Passou em segundo, caiu nas quartas. E quem é que pode criticar um treinador que talvez deixe um trabalho em andamento, ainda no começo, dá para a gente dizer, por causa do sonho de disputar uma Copa? Só um torcedor do seu time. Que é uma possibilidade que talvez ele não tenha. O torcedor do seu time. Sim. Com razão. Com razão. Sim. É uma situação em que muita gente pode ter razão, mas eu compreenderia, eu lamentaria, mas compreenderia. De novo, aconteceu com o São Paulo em pouco tempo, né? Então, eu não acho que dá para a gente fazer agora esse tipo de previsão, é muito arriscado, mas o campeonato, sem dúvida, está legal. Está gostoso de assistir. Pois é. Oi, Zupa, boa noite. Eu falei para você já pegar e falar, e aí eu já ia entrar para falar, né? Ô, apresentadora, para gostar de falar. Não, eu só ia falar mesmo, assim, e pensando nesses times que estão ali, só para avançar, o André falou Flamengo e Palmeiras, quem você citaria também de mostrar essa força para seguir nessa briga? Eu vejo o Botafogo hoje com esse potencial, assim. Claro que São Paulo e Bahia, que estão fechando ali o grupo dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro, que é um capítulo à parte para a gente conversar. Todos eles têm potencial para incomodar. O Bahia tem que se provar mais nos grandes jogos. O Bahia tem um time muito legal de ver, um time muito bom, um trabalho excelente, mas nos grandes jogos o Bahia encontrou uma maneira de jogar, mas não encontrou uma maneira de pontuar. E acho que isso fica de lição. O Rogério certamente está trabalhando isso. E isso faz parte do crescimento do Bahia. O São Paulo é um time muito interessante, um time muito competitivo. O São Paulo tem um bom time, um bom elenco. Mas estou curioso para ver como o São Paulo vai se comportar a hora que as Copas voltarem. Porque eu vejo chance de título para o São Paulo nas Copas. São Paulo pode ganhar a Libertadores. Não é o favorito para isso, mas ele tem condição de ganhar. E não vai ser surpresa para ninguém. São Paulo, por um acaso, chegar a uma final de Libertadores, por exemplo, por mais que seja uma chave difícil. Então, talvez o Campeonato Brasileiro, de alguma forma, seja sacrificado.
Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os 3 melhores elencos do país, na minha visão. Tá. Aquela ideia do Galo como terceiro elenco, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, desde o começo do ano. O Galo tem um time bom, muito bom, tem alguns 4 jogadores realmente especiais. Eu reputo dentro do elenco do Galo Arana, Paulinho, Hulk e o Scarpa como 4 jogadores especiais e alguns bons jogadores. Mas o Botafogo, janela a janela, vem montando um elenco muito equilibrado. Então, acho que o Botafogo tem hoje time e elenco, e vai ter com os jogadores que vão estrear, com condições de acompanhar os 2 melhores times do país, que são Palmeiras e Flamengo. Se vai ou não, não sei. Né? A gente tem que acompanhar, para ver se ele vai acompanhar. Mas eu acho o campeonato muito equilibrado e 2 características me chamam a atenção. A quantidade de bons times no Brasil, ela está aumentando, isso é um ótimo sinal, e por isso o campeonato fica como está. Algo que eu tenho dito desde as últimas temporadas, ou desde o começo desse ano. A diferença entre Palmeiras e Flamengo e os demais times do país, os bons times do país, é uma diferença cada vez menor. Certo. Por mais que Palmeiras se reforce, Flamengo se reforce, a diferença deles para os demais está diminuindo, porque antes eles eram muito bons e os outros não. E agora os outros estão trabalhando muito bem também. Temos bons times trabalhando, então a diferença diminui. Isso faz o campeonato mais equilibrado. Agora, o que me chama a atenção nesse campeonato é justamente o fato de, a essa altura, antes da metade da competição, a gente ter Palmeiras e Flamengo brigando ali. O Palmeiras é o terceiro, mas eles ocupando a faixa de melhores times do campeonato. Não me lembro se a gente teve, nessa era de Flamengo e Palmeiras brigando por tudo, eu não me lembro se a gente chegou até, acho que não, desde o começo do campeonato, os 2 ali brigando. Porque ou um disparava, o outro estava de olho nas Copas, ou ano passado era o Botafogo na conversa e na reta final, Palmeiras e Flamengo ameaçaram chegar e o Palmeiras ultrapassou. Agora, um campeonato brasileiro, que desde a metade do primeiro turno, por exemplo, a gente tem os 2 melhores times do país ocupando esse espaço de briga direta pelo título, não me lembro, nessa era Flamengo-Palmeiras, disso ter acontecido. Acho que não aconteceu, estou aqui buscando eu também estou buscando de 19 para cá. 19 o Flamengo cresceu depois do meio do ano. Então, a essa altura, acho que não tinha Jesus arrebentando ainda. Em 2020, o Flamengo só foi ser líder do campeonato na última rodada. O Flamengo arrancou na reta final. Né? Em 21 era o Atlético Mineiro brigando sozinho, não teve concorrente. Em 22 o Palmeiras disparou e no ano passado era o Botafogo que estava brigando, Flamengo e Palmeiras patinando essa altura do campeonato. Então, acho que a gente nunca teve uma briga, se essa briga for a briga até o fim do campeonato, uma briga tão longa de Palmeiras e Flamengo nos pontos corridos. Isso é inédito nessa era tão forte desses times e dá o molho para o campeonato. Mas nesse momento eu vejo como está a nossa tarja aí. O distintivo rubro-negro, o distintivo alvinegro, o distintivo alviverde, como de fato os 3 grandes times da competição. E esse é um choque na Libertadores, né? Botafogo e Palmeiras. Vai ser incrível esse duelo, porque é um duelo de bastidor, né? Leila e Textor, e um duelo de 2 ótimos times. E aí pensando em Libertadores, a gente ainda tem o Grêmio Fluminense pensando do outro lado, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, André, a gente em algum momento olhava para esse Botafogo e como ele perdeu força no final do campeonato passado e a gente pensava, vai chegar 2024 e não vai conseguir ter essa força de início de campeonato brasileiro. E a gente está vendo um Botafogo até melhor do que o Botafogo de 2023, só que o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo também crescendo demais com as suas equipes e conseguindo brigar desde agora no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda lembra que é um Botafogo que tem reforços para chegar e um Palmeiras com reforços também muito importantes para chegar para o restante. No caso do Botafogo, o que eu acho que é primordial é que o trabalho da comissão técnica entrou. A gente vê o Botafogo jogar conforme o seu treinador quer. A gente vem conversando sobre isso aqui no Sport Center, no Linha de Passe e outros programas, desde que essa comissão técnica chegou de Portugal e o que ela vinha tentando fazer logo nas primeiras partidas, sem tanto equilíbrio, e depois, quando o elenco compreendeu melhor, isso aconteceu com o tempo, é natural que seja assim, o Botafogo tem um nível de competição que é muito alto. Na semana passada a gente tratou desse assunto. Pessoalmente, eu prefiro o time atual ao do primeiro turno do ano passado, mas eu não vou discutir com o número, é um recorde quebrado. Ninguém nunca fez tantos pontos quanto o Botafogo do ano passado fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu depois. De que vale? Vale para estabelecer um recorde de pontos na primeira metade do campeonato. É isso que os times também estão perseguindo. Isso é um dado histórico importante e favorável e bom para o Botafogo. Houve uma tremenda depressão pelo que aconteceu no final? É claro que sim. E aí, acho que também por causa disso,
O problema do Botafogo foi patinar na escolha dos substitutos do Luiz Castro, né? Mantém o técnico, contrata, depois o interino, contrata. Então, treinadores que chegaram ao clube, ideias diferentes, saíram até que acertou. Acertou com a comissão técnica do Arthur Jorge. O nome foi bem escolhido, o trabalho está entrando, o Botafogo está entregando e está lutando e vai continuar. Então, a minha impressão é que, mal comparando, a situação do Vasco hoje é diametralmente oposta, porque o Vasco está lá embaixo. E o time está funcionando por uma pequena sequência de jogos com um treinador interino. Fica essa dúvida em relação ao que fazer. Vai contratar alguém, vai efetivar esse treinador ou vai deixar assim? Porque as coisas estão indo bem e a dinâmica está funcionando. Você não sabe de longe o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. É muito difícil. Essa tomada de decisão, especificamente em relação a comando, quando existe uma substituição a ser feita, é das coisas mais complicadas do futebol. O Botafogo patinou um pouco, mas acertou e o prêmio está aí. Vamos falar agora da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, porque a luta contra o rebaixamento também vai pegar fogo. Só lembrando, na Copa América, o Equador enfrentou a Argentina, empatou no tempo normal, perdeu nos pênaltis. E logo depois da partida, o técnico Félix Sanches foi demitido. E aí fica a questão do Zubeldia poder substituí-lo na seleção do Equador. O Zubeldia vai dar uma de Carille também, dizer que não chegou nada? Eu sinceramente não acredito nessa possibilidade, tá? Claro que é algo muito pessoal. Ele trabalhou muito tempo no Equador, né? Ele trabalhou em 2 equipes grandes do Equador e, se eu não me engano, se a produção puder checar, senão daqui a pouquinho eu procuro aqui, o filho do Grueso, que é um dos auxiliares dele, que inclusive ficou no banco no último jogo contra o Bragantino, porque ele estava suspenso, joga na seleção do Equador. Então, a comissão técnica e ele, Zubeldia, que é argentino, todos eles ali, têm ligação com o Equador. Por isso que ele é um dos cotados. Até agora não chegou nenhuma proposta. E o São Paulo também não foi avisado de nada. Uma coisa é o Dorival deixar o São Paulo para dirigir a seleção brasileira. O Osório deixou? O Osório tinha... Pausa, né? O Bausa deixou o São Paulo para treinar a seleção argentina. Também é diferente. O Osório deixou o São Paulo para pegar o México, mas ele já tinha uma treta com a Aidar, que era o presidente. É o Carlos Grueso. Foi substituído por Ieboá no jogo contra a Argentina. Exato. Então, eles têm uma ligação com o Equador. Eu não acredito nessa possibilidade e eu não tenho, assim... Informalmente, estava conversando com uma pessoa que trabalha no São Paulo. A gente estava conversando sobre vários assuntos, aí veio o Zubeldia e ele também entende que, cara, tá todo mundo super tranquilo, assim, entendendo que o Zubeldia, mesmo parece que adaptado, receba uma proposta, parece que ele está muito empolgado com o projeto de brigar por uma Libertadores. E ele está tendo essa oportunidade agora com o São Paulo. Então, o São Paulo não está esperando perder o treinador, não, nem está preocupado muito com isso. Outra nota do São Paulo, o Casares, que foi chefe da delegação do Brasil, conversou com o James Rodrigues quando o Brasil jogou contra a Colômbia e se passasse pelo Uruguai, o Brasil enfrentaria a Colômbia de novo. E hoje tem uma nota publicada nos principais sites aqui, que diz, essa nota diz o seguinte: Casares diz que James pode ser reintegrado ao São Paulo. Você acredita nessa possibilidade? Acredito. Porque se não chegar nenhuma proposta, o cara arrebentou na Copa América, o São Paulo está pagando o salário dele, ele tem vínculo com o clube. Como é que você vai explicar para o torcedor que o cara não vai ser aproveitado? Ele falou que tinha que ser dito mesmo. Olha, se não chegar nada, o James Rodrigues vai ser reintegrado e aí é do treinador colocá-lo para jogar ou não. Como é que você vai explicar para o torcedor, vendo o James Rodrigues destruir a Copa América, porque ele é o melhor jogador do torneio até aqui. Sem dúvida. O cara tem vínculo com o clube, São Paulo está pagando um salário gigantesco. Ah, mas ele está fora dos planos e não chegou nada. Não tem explicação, vai ter que botar o cara para jogar. Agora, repito, eu joguei a toalha com relação ao James. Sou um crítico dele com a camisa do São Paulo. Dá gosto vê-lo na seleção colombiana, só que o São Paulo precisa, ou na verdade, 2 situações precisam acontecer para que o James possa jogar no São Paulo. A primeira delas, o time precisa ser para ele como a Colômbia faz. A segunda, ele precisa ter a motivação para jogar pelo São Paulo como ele tem na seleção colombiana. Se ele jogasse no São Paulo que joga na Colômbia, podia fazer o time para ele. Se ele jogasse todo o jogo no São Paulo que ele joga na Colômbia,
Faria, mas não joga. Só que um torneio de tiro curto é uma coisa, e quarta e domingo? Por que ele não jogou no Olympiacos? Por que ele não jogou em outros clubes? Eu acho que não precisa o time jogar pra ele. Eu acho que falta é uma gíria que a gente usa que falta papo de boteco. É chegar alguém do São Paulo, chegar nele, Rames, vem cá. Muricy, por exemplo? Muricy, o Milton Cruz, ou alguém lá, o Rui Costa, não sei, ou alguém da Rui Costa, não sei, ou alguém da comissão, sei lá. Chegar, vem cá, meu. Vamos tomar uma aqui. Vamos comer um negocinho aqui. O que está acontecendo? De verdade, cara. A gente tem um problema com você. Você joga muito. O time não vai jogar para você, porque o São Paulo não é a Colômbia, mas você encaixa no time. Você pode jogar como você quer jogar. Que lugar que você quer jogar? Como que você quer? O que está te incomodando? Você não gosta do clima de São Paulo? Vai morar em Campos do Jordão e vem treinar todo dia, não tem problema. Gosta da praia? Vai morar em Santos e vem todo dia. O que está acontecendo com você, velho? A gente não pode te mandar embora. Você não pode ficar sem jogar por essas razões todas que você falou. A gente não teve nenhuma proposta. Você vai ter que jogar no São Paulo. E é a tua vida, é a tua carreira. Eu acho que falta esse... Então, mas, vem cá, velho, Janelli, é isso que falta, eu acho. O Carpini passou o tempo todo como técnico e a gente dizendo aqui, ele não cabe no time, ele não cabe no time. O Dorival também. Dorival, o Rames é craque não marca. Foi o Luxemburgo que falou? O Luxemburgo falou. Não concordo também. Não marca. E, de repente, como disse o Ivan, ele está destruindo na seleção da Colômbia, que avança agora para jogar contra o Uruguai. É o líder em assistências. 5. Eu quero 5 assistências, eu quero que... E um gol da Copa América. Fez um gol de cabeça, cara. Ele não precisa... Eu acho que a gente confunde muita coisa, né? O que o Luxemburgo falou, eu entendi o que o Luxemburgo falou. O Rames Rodrigues não precisa marcar. Não é a função dele marcar, mas ele tem que ter uma função tática. Hoje, qualquer jogador no mundo tem que ter uma função tática. Não que ele vá roubar a bola, até outro dia ele roubou bola, né? Deu carrinho. Ele ajudou, deu carrinho, o cartão do Vinícius Júnior foi em cima dele, numa disputa de bola. Eu acho que o cara que tem uma função de marcar é uma coisa. Agora você tem uma função tática, você tem que cumprir, você tem que se comprometer. Eu acho que o comprometimento dele no São Paulo que está errado. Mas eu já... Eu acho que alguém tem que convencê-lo disso, cara. Alguém tem que chegar... Porque, ó, a motivação dele não é dinheiro. Não. Vocês concordam comigo? Não é dinheiro. Concordo, cara. plenamente. Ele não está jogando por dinheiro. Não. A gente, quando a gente trabalha em algum lugar, a gente tem motivação. Ou por você aparecer mais, ou por você ganhar mais dinheiro, ou por você ter um passo para frente, ou você trabalha pra caramba e ganha pouco, mas você sabe que vai ser valorizado. Tem que ter uma motivação. O São Paulo ainda não chegou, não ativou essa tecla de motivação do Rames Rodrigues. Qual que é? É ter mais tempo, é ter mais espaço, mais moral? Sabe o que me chama mais atenção? Vou passar para você, Vitão. Vai lá. Sabe o que me chama mais atenção? Esse cara ficou, desde a chegada do Zubeldia, ele jogou pouco com o Carpini desde o começo do ano. Quando tinha pedido a torcida, né? Exatamente. Ele pediu para sair, não saiu, não foi para BH, enfim. Mas esse cara jogou muito pouco até a Copa América. E ele joga o tempo inteiro. E tem mais um detalhe aqui, Vitão, para a gente encerrar esse assunto, porque eu tenho que chamar o break. Ele está hoje dentro de uma bolha. Eu não me lembro de jogador que se mantivesse tanto tempo numa bolha. Eu nunca vi ele dando entrevista para ninguém. Nem para a ESPN, nem para o Sport TV, nem para a Band, nem para lugar nenhum. Ele não conversa com as pessoas, com os torcedores, não entra em coletiva, não participa do pós-jogo. Quer dizer, ele simplesmente não existe. Aqui para o São Paulo, ele não existe. Invisível. É invisível. Eu acho que, na época eu questionei a contratação, não por achar ele mau jogador, porque ninguém aqui é idiota de jogar bola, porque assim, o cara que torce para o São Paulo e é brasileiro, acha o São Paulo um clube gigante e é. O cara que é colombiano e não se motivou para jogar no Real Madrid, no Everton e no Bayern de Munique, usou esses clubes para se preparar para jogar pela Colômbia, o Paulo é maior que esses clubes. Porque se o cara não tem motivação no Real Madrid, e assim, eu não tenho informação, tá? O que o Paulinho trouxe, eu concordo, mas eu acho pouquíssimo provável um clube gastar o que gastou e não botar alguém para falar com o cara. Se não foi feito isso, é o fim do mundo. Alguém tem que ter falado com ele. Foi feito. Porque até o Rafinha se meteu. Então, falou, mas não deu certo, não né? deu certo, não deu. esse é o ponto. Assim, é um cara que, assim, eu acho que o negócio dele é jogar pela Colômbia. Tem um contrato, se não vender, ele vai ganhar o dinheiro dele. Não é justa causa, porque ele aparece. Tem que ter alguma explicação para isso que o Janelli falou. E pelo fato dele se antipatizar. É como se ele falasse, Brasil é uma porcaria, São Paulo é uma droga, São Paulo, a cidade de São Paulo, o clube é uma porcaria. Eu não estou nem aí, vou me trancar na minha bolha e o resto que se exploda. Pediu para não bater.